Um vento de esperança ainda tenue sopra sobre a Europa. A Europa ainda se está a recuperar de uma das mais graves crises económicas da sua história, mas o perigo espreita. O momento é decisivo. Será que a União Europeia poderá superar os diferentes desafios que a esperam e será que poderá encontrar os recursos necessários à sua sobrevivência? Em direto na Euronews, iremos abordar estas questões e ainda outras com o homem que dirige a Europa. Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia, irá responder a jovens e youtubers e às questões dos nossos telespectadores e internautas. E todos querem saber o que o futuro lhes reserva. Bonjour de Bruxelles. Boa tarde de Bruxelas e bem-vindos a esta edição especial Ask Juncker, durante a qual estaremos em direto com o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Nestes tempos de incerteza, Jean-Claude Juncker tem por objetivo construir o futuro da Europa e ontem apresentou o seu roteiro no discurso sobre o Estado da União. Não obstante um certo otimismo, graças à retoma económica, inúmeros desafios têm ainda de ser superados. A crise migratória, o Brexit, o respeito dos direitos fundamentais ou ainda o terrorismo, apenas para referir alguns. Um passo em falso e a União poderá afundar-se e serão os jovens os principais afetados. Durante uma hora, 3 youtubers irão interpelar o Presidente sobre temas que lhes interessam. Se quiser, também poderá colocar perguntas ao Presidente. Enviem as vossas perguntas pelas redes sociais da Euronews com o hashtag #AskJuncker e eu irei selecionar as melhores perguntas para as colocar ao Presidente da Comissão durante a nossa emissão. Mas agora uma breve retrospectiva em imagens das propostas de Jean-Claude Juncker para a Europa. Le 13 septembre, Jean-Claude Juncker a dévoilé son plan d'action pour l'année. 13 de setembro, Jean-Claude Juncker apresentou o seu programa de ação para o próximo ano. Uma maior integração, sobretudo no plano monetário, uma luta reforçada contra o terrorismo, alargamento do espaço Schengen e da União até aos Balcãs. O programa ambicioso, tanto mais que só tem mais 2 anos à frente da Comissão Europeia. Relativamente ao dossiê da migração, a Europa não é uma fortaleza, afirmou. Mas quem se encontra na Europa sem que a tal tenha direito deverá regressar ao seu país. Só 36% dos migrantes ilegais são mandados para fora da Europa. É evidente que vamos ter que dar mais atenção a esta questão. Uma posição que é partilhada pelos europeus que consultamos, nomeadamente aqui em Budapeste. É essencial resolver o problema da migração. Sou a favor de controles estritos nas fronteiras e para que só entrem aqueles que se podem integrar e que são verdadeiros refugiados e não migrantes económicos. Jean-Claude Juncker estendeu também a mão aos países membros a leste e a sul, colocando assim termo a uma Europa a 2 velocidades. A Europa deve ser uma união da igualdade. Isto significa igualdade entre os seus membros, sejam eles pequenos ou grandes. A Europa deve respirar com os 2 pulmões, o pulmão do leste e o pulmão do oeste, porque senão o nosso continente vai perder o fôlego. Pós-Brexit, vamos falar principalmente do alargamento e foram convidadas a Bulgária, a Roménia, a Croácia a juntarem-se à zona Schengen e conseguiu voltar a dar esperança aos Balcãs Ocidentais de vir a pertencer à União Europeia. Em Bucareste, dizem-nos, é necessário alargar o espaço Schengen e introduzir o euro em toda a Europa. Deveríamos ajudar os Estados mais fracos e creio que é necessário apoiar os países europeus que têm mais problemas. E por último, ouvimos incentivos de Bruxelas em relação ao Presidente da Comissão. Muito êxito e muita coragem é o que eu lhe desejo. Nous sommes ravis d'accueillir le président de la Commission européenne, Monsieur Jean-Claude Juncker, sur le plateau. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est toujours super de vous avoir. Nous pouvons nous asseoir. Très bien. Et comme l'année dernière,
nos internautes et ceux de notre partenaire Debating Europe ont envoyé beaucoup de questions pour cette interview. Nous allons vous les poser tout au long de ce programme. Ils utilisent le hashtag #AskJuncker, comme vous avez peut-être vu. Oui, j'ai vu. E hier vous avez prononcé votre... E ontem pronunciou o seu discurso sobre o Estado da União. Discurso ambicioso, audacioso, mas todos estavam à espera que falasse um pouco mais de Brexit. Aliás, creio que Brexit foi uma das palavras mais tuitadas durante o seu discurso. E por que é que não se fala de Brexit? Afinal de contas, é um tema que preocupa os europeus. É uma questão que deveria preocupar essencialmente aos britânicos, menos os europeus. Evidentemente que os europeus têm que se interessar por isto. Eu não vou dar aqui lições pedagógicas a propósito, porque já falei disso várias vezes, mas o Brexit não é o futuro. O Brexit já é, de certa forma, o passado. É o passado do futuro, portanto, falemos do futuro. Mas vamos falar um pouco do passado, porque temos várias perguntas dos internautas, houve inúmeras perguntas sobre o Brexit. Vou citar o que o senhor disse durante o seu discurso. E disse, em relação ao Brexit, o seguinte: iremos sempre lamentar o Brexit e certamente que vós também, dentro em breve. E isto interpelou os nossos telespectadores. E El Johnson, não sabemos como é que ele se chama exatamente, perguntou, será que isto é uma ameaça? Não, é uma resposta a uma pergunta. Não tinha a intenção de dizer vão ter grandes problemas com isto daqui a pouco tempo, mas enfim, não sei se é um homem, se é uma mulher, mas como disse, nós lamentaremos sempre a escolha britânica, aceitando-a, porque evidentemente temos que aceitar a decisão do povo britânico enquanto povo soberano. E portanto foi um comentário que eu fiz, assim, disse vão lamentá-lo daqui a pouco tempo, e é verdade. Uma outra pergunta. John Lisa, ainda em relação ao Brexit, que pergunta o seguinte: pretende que o Reino Unido sofra nas negociações, precisamente para desincentivar outros países a sair da Europa? Não, não é essa a minha hipótese de partida. Não conheço, de resto, mais nenhum país que esteja tentado a deixar a União Europeia. E não quero punir, nem fazer sofrer, nem sancionar o Reino Unido, porque adoro os ingleses. E houve uma história muito benéfica aos outros Estados-membros, demasiado benéfico para que tenha problemas negativos com o Reino Unido. Agora, a decisão foi tomada e é claro que no dia em que o Reino Unido tenha saído da União Europeia, deixará de ter o estatuto que tem hoje, nem relativamente à Europa, nem relativamente ao resto do mundo. Há muito azedume entre estes debates entre a Comissão e o Reino Unido. Será que é possível que não se chegue a um deal? Acha que isso é uma probabilidade? Eu trabalho para que haja um acordo. Não quero nem sequer imaginar a situação em que a Grã-Bretanha sairia dizendo goodbye, sem mais nem menos, a União Europeia, sem um acordo para o futuro. Portanto, eu não sou um dos hard Brexits. E vamos agora olhar para o futuro. O Sr. Presidente já o disse, e bem, temos aqui 3 youtubers nos bastidores que terão todo o prazer em colocar-lhe perguntas. E, efetivamente, milhares de fãs também lhes enviaram perguntas e a regra, como sabe, é que não teve conhecimento das perguntas. Não as conheço, quero conhecer as respostas. E vamos então avançar. Em Euronews, hoje vamos receber Adele, de Bélgica, anima uma cadeia YouTube humorística, mas na qual também fala de questões bastante sérias, como a imigração, a islamofobia e a injustiça social. Vamos também receber Diana, alemã. Ela interessa-se pelo impacto da transformação digital no mundo do trabalho, ensino e futuro da Europa. Mas para dar início a este exercício de perguntas e respostas, em primeiro lugar vamos ouvir Kovi, da República Checa. E ele é um apaixonado, obviamente, pelas redes sociais e também se interessa pelo fosso entre gerações e pela crise migratória. Vamos ver agora o seu vídeo.
Chamo-me Kovács, Karel Kovács, mas os meus seguidores conhecem-me Kovi. Vivo em Praga, na República Checa, tenho 20 anos, é uma cidade encantadora, portanto, venham visitar, um pouco de publicidade. Trato essencialmente de divertimento na minha rede social, mas também falo de viagem, de certos vídeos e às vezes de política também. E é talvez esta a razão pela qual eu fui escolhida como um dos 3 youtubers europeus para entrevistar o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. E pronto, estou desejoso. Tenho todo o prazer em receber Kovi. Obrigado por estar connosco, Kovi. Foi ótimo ter vindo até aqui. Daqui a uns minutos falará com o Presidente, mas gostaria apenas de perguntar o seguinte. E o que é que pensa destes políticos europeus? Acha que eles estão a par das suas preocupações com filhos, o seu futuro? Eu falo por mim, não tanto em nome de uma geração, mas devo dizer que às vezes é um bocado difícil acompanharmos a União Europeia e prestar atenção àquilo que vai acontecendo. Para os jovens, essencialmente, é muito complicado fazê-lo. Portanto, é difícil prestar atenção a tudo o que está a acontecer. Muito bem, vamos ver. O Presidente está aqui à nossa espera. Senhor Presidente, tenho todo o prazer em lhe apresentar Kovi. Kovi tem 15 minutos com o Senhor Presidente. 15 minutos. E eu terei de o parar se ultrapassar este tempo. Ontem fez um discurso em Estrasburgo, hoje estamos em Bruxelas. E é este o primeiro tópico que queria discutir consigo. Ou seja, esta mudança entre Bruxelas e Estrasburgo do Parlamento Europeu. Disse ontem que queria que a Europa tivesse uma posição de liderança na luta contra as alterações climáticas. Mas temos 10 mil toneladas de CO2 que vêm no seguimento destas mudanças, o que é muito caro. Mais de 100 mil milhões de euros por ano. Por que é que isto ainda acontece? É uma consequência da história europeia. Estrasburgo é uma cidade em França, mas uma cidade muito próxima da Alemanha, do rio Reno, que é o rio mais trágico, mais dramático na Europa. Teve um papel preponderante em tantos conflitos e o Parlamento Europeu, o símbolo da democracia europeia, reúne-se em Estrasburgo, que tem um significado muito grande. Temos o Conselho da Europa, com os seus membros, que está lá, presente. É importante que a União Europeia também esteja. Eu sei que isto é caro. Então acha que os contribuintes europeus têm que pagar por este símbolo? Os contribuintes europeus não podem escapar às consequências da história. Acho que não são só os jovens que tentam fazer-se ouvir. Quando perguntam, por exemplo, se temos alguma vantagem em se ser membro da União Europeia. Fala-se de paz, fala-se de comércio, fala-se do espaço Schengen. Mas ouço cada vez mais críticas no que diz respeito, por exemplo, a tipo de legislação diferente, o facto de, às vezes, a UE não ser nem flexível nem rápida quando se têm que tomar decisões importantes. Portanto, qual é o problema, na sua opinião, não só para os jovens, mas para os cidadãos europeus? Por que é que eles têm esta posição crítica e não tanto uma posição favorável? Ora, sabe-se que quando há desvantagens, elas são fáceis de criticar. Quando há vantagens, isso tem que ser provado. E, portanto, há um grande ceticismo com o qual vamos ter que lidar, porque temos que ir ao encontro dos seus argumentos, das suas razões, quando se fala da crítica à integração europeia. E, portanto, vamos ter que perguntar às pessoas que digam se prefeririam viver num continente dividido, onde os países estivessem muito separados,
onde a liberdade de circulação não existisse, ou se preferem viver nesta União Europeia. Percebe-se melhor o que é a União Europeia se se pensasse na situação contrária, em que não houvesse União Europeia. De maneira que isso, olhando para a história, nem sempre foi muito bonito de ver. Agora, quanto às questões ligadas à percepção que as pessoas têm de certos tópicos, é muito difícil, às vezes, encontrar maneiras de fazer com que a União Europeia seja interessante. Acha que há alguma barreira de comunicação com os jovens? Não é só difícil para os mais jovens, é difícil também para os que não são tão jovens. Mesmo para a minha geração. E às vezes é mesmo difícil eu próprio perceber como é que as coisas funcionam. Mas penso que vamos ter que melhorar a nossa comunicação. Apesar de a estratégia de comunicação da Comissão passa pela publicação de centenas, milhares mesmo, de páginas por semana ou por mês. Mas às vezes penso que vamos ter que melhorar a informação objetiva que vamos ter que dar, porque isto não chega ao público mais jovem. E é precisamente por isto que eu pedi à Comissão que viaje, que se desloque, que não fique aqui no Berlaymont, apesar de ser um edifício lindo, mas que vá aos países em contraste com os parlamentos nacionais, com os parceiros sociais. Organizamos centenas de diálogos cidadãos por ano. Eu próprio já participei em alguns deles. E parece-me que esta é a forma que temos para poder explicar melhor a Europa. Sem se falar de propaganda, não é essa toda a abordagem a seguir. Às vezes temos que defender na Europa melhor do que fazemos já agora, mas não propaganda, porque espero eu que os jovens não acreditem em propaganda. Bom, sabemos perfeitamente que os discursos da Comissão e propaganda são coisas diferentes. Sabemos que há membros da Comissão, do Parlamento Europeu, que vão de escola a escola informar as pessoas. Sim, sabemos que há muitos parlamentares europeus que vão a aulas, nas escolas europeias, 20, 30 vezes por dia para falar da Europa. Bom, passemos então à frente. Falando agora em termos teóricos, mas não seja teórico demais, porque se aqui falar só em termos teóricos, nunca mais sairíamos daqui. Não. Então, muito brevemente, imaginemos que daqui a algumas semanas vai haver um novo conflito no norte de África que vai levar a uma nova vaga de imigrantes em direção à Europa. Depois destes 2 anos de lidar com este problema, será que a UE está pronta a lidar com o problema novamente? Há alguma estratégia? O que é que iria acontecer a essas pessoas? Temos uma estratégia. Nós, na Comissão, há 2 anos, propusemos que se criasse um sistema de repartição de refugiados. Aquilo que eu não posso aceitar é que aqueles que, por razões geográficas, estão nas fronteiras externas, a Grécia, a Itália, a Espanha, tenham que receber todos estes refugiados. Porque isso é um esforço enorme para as suas possibilidades. E, portanto, foi por isto que a Comissão propôs que os outros Estados-membros da União recebessem também os refugiados, de acordo com cotas. Bom, cotas. Não é isso o que queríamos dizer. Não são realmente cotas. Não são realmente contingentes. No fundo, é uma passagem da teoria para a prática. É fácil dizer que a União Europeia é uma união da solidariedade, mas quando se quer passar para a prática os principais princípios da solidariedade, há alguns Estados-membros que não concordam. Nós não podemos deixar só ao cuidado da Itália e da Grécia este esforço.
Não podemos fazer com que sejam só eles a arcar com as responsabilidades. Mas há muitos Estados na Europa de leste que não estão tão entusiastas quanto isto. Alguns destes refugiados não têm documentos de identidade e isto poderá também levar a problemas de integração, por exemplo. Portanto, temos a certeza de que vamos redistribuir pessoas que sabemos quem são? Bom, eu sei que estes países, quando veem refugiados chegar à Grécia e à Itália, têm o direito de saber quem são essas pessoas antes de os aceitarem nos seus países. E é precisamente por isto que eu queria desenvolver um sistema que já existe em parte, que faz com que os Estados-membros que recebam os refugiados possam verificar a identidade desses refugiados, o comportamento desses refugiados, dessas pessoas que vão receber no seu país. É um direito que assiste a estes Estados-membros, quando se trata de refugiados que cheguem a outros países da Europa. Bom, falemos então das relações entre a União Europeia e a Turquia. No seu discurso recente, criticou a Turquia por manter os nossos jornalistas na prisão, por não respeitar os nossos valores, mas, por outro lado, estamos a pagar à Turquia muito dinheiro para que eles mantenham os refugiados lá. Portanto, acha que esta crítica pode ser importante para a Turquia, porque a Turquia poderá dizer que não nos interessa a situação. Bom, voltando à comunicação e à informação. A Turquia não recebe dinheiro da União Europeia. As ONGs, sim. Há um certo número de refugiados que vêm da Turquia, que são 97% ou 98% menos do que antes deste acordo, mas o dinheiro que vai para a Turquia não vai para o governo turco. É dinheiro que é pago às organizações não governamentais que tratam dos refugiados. Mas não é semelhante isso? Não, não é semelhante. Eu prefiro dar o dinheiro às ONGs que estão ativas no campo do que dar dinheiro ao governo turco. Nós controlamos para onde é que vai o nosso dinheiro. Se dermos dinheiro a um governo, aí já não temos tanto controle sobre esses fundos. Mas precisávamos deste acordo. Eu fiz parte de quem o negociou e devo dizer que fomos coroados de êxito nessas negociações. E o que é importante neste acordo com a Turquia é que com a Turquia e com outros, nós estamos a lutar contra os passadores de pessoas. Não é aceitável que se veja que são esses criminosos que estão a estabelecer as regras no Mediterrâneo. E, portanto, temos agora a União Europeia e a Turquia que estabelecem as regras. Não quero que haja um mundo que seja regido por criminosos. Mas acha que manter os refugiados na Turquia é a verdadeira solução para o problema? Os refugiados que estão na Turquia, que são mais de 3 milhões, estão mais perto dos seus países de origem e, portanto, é mais fácil para eles. E digo entre parênteses isto, viverem normalmente do que se vivessem na Suécia ou na Polónia. Estão mais habituados, quanto mais não seja ao clima, à temperatura. E, portanto, nós temos vindo a tentar melhorar, na medida do possível, as suas condições de vida. Claro que a solução real não é essa. Seria lutar e resolver as causas do fenómeno. Também estamos a tentar fazê-lo. Mas esta parte da nossa ação é uma parte que não é muito conhecida. Há um fundo fiduciário africano de 2,7 mil milhões de euros, e eu falei disto no discurso sobre o Estado da União, e, portanto, estamos ativos. Nós, Comissão, propusemos 44 mil milhões para
se promover investimentos que pretendem atrair PMEs, mas não só PMEs, para a África, para aí investirem. As perspectivas deles não são as mesmas que nós temos aqui na Europa. De maneira que vamos ter que os ajudar. Não de maneira caridosa, mas de maneira economicamente sã. Portanto, vamos ter que investir em África se quisermos que os africanos desenvolvam o seu continente. Sabem que a população africana é enorme. Atualmente 1,2 mil milhões, daqui a algum tempo 2,5 mil milhões. Enfim, portanto, vamos ter que estar presentes quando se fala de promover a solidariedade interna em África. Agora a última pergunta. Estas respostas são tão longas para evitar que ele faça mais perguntas. Está a conseguir. Voltando ao seu discurso de ontem, vejo que falou essencialmente do futuro e passo a citar. Não passo a citar porque estava a citar erradamente. Não, se fizer citações daquilo que eu disse, tenho a certeza de estar a dizer coisas certas. Bom, o que eu estava a dizer era, à medida que vamos avançando, vamos ficando mais desapontados com coisas que não fizemos do que aquelas que fizemos. Portanto, chegou agora o momento de sermos mais imaginativos e sermos mais democráticos para a Europa 2025. Qual é, na sua opinião, o principal desafio para a Europa em 2025? Parece-me ser evidente. É que não se pode dar nada como garantido. A paz continua a ser o principal objetivo da União Europeia. Kofi é jovem, ou mais jovem, porque eu considero-me ainda jovem também, e não podemos achar que a paz seja um dado adquirido. Não nos devemos esquecer de que a Europa hoje é um continente de paz. Mas olhemos para o passado, olhemos para as guerras e, portanto, vamos ter que fazer o possível para convencer todos a darem-se bem uns com os outros. Obrigado. Presidente Kofi, muito obrigada. Eu creio que este debate foi muito interessante. Senhor Presidente, vamos continuar. Peço-lhe que se vir desta feita para mim. Como sabe, nós recebemos muitas perguntas dos nossos internautas. Durante o seu discurso sobre o Estado da União, o senhor falou da migração, mas parece-me que não surgiram muitos elementos concretos e o Kofi falou precisamente disso. E Miguel envia uma pergunta que é a seguinte: o que é que faz a União Europeia para reduzir esta fratura entre a Comissão e Visegrado 4? Não há fratura nenhuma entre a Comissão e os países de Visegrado. Há sim entre os outros Estados-membros e os países de Visegrado. A nossa proposta foi aprovada por maioria qualificada pelo Conselho e 2 países de Visegrado apresentaram uma ação no Tribunal de Justiça, que perderam, aliás. Portanto, não é um conflito entre a Comissão e países de Visegrado. Não. É sim um conflito aceso que persiste com outros Estados-membros e Visegrado. E eu sou a favor de criar uma ponte para colmatarmos este fosso que divide os países da Europa Central e os países da Europa de Leste. Eu creio que os países da Europa Central, pelo menos, enfim, esses 4 que têm em mente, deverão aceitar que o problema dos refugiados só pode ser resolvido se tivermos na Europa solidariedade entre europeus e... Sim, Sr. Presidente, mas com as ferramentas de que dispõe, o senhor deve sentir-se impotente em relação a esta questão. Sabe,
Diz o Sr. Presidente, quando o juiz se pronuncia, o que é que isso quer dizer? Não diz que somos impotentes, é porque emite um parecer e quem não obteve ganho de causa terá de aplicar as normas do juiz. Caso contrário, a Comissão deveria intentar um procedimento por infração com consequências que vão ser desagradáveis para esses países. Sim, mas o que é preciso para tal? Não, é preciso que seja a Comissão a lançar um procedimento por infração. Não temos de ouvir os Estados-membros. E então, o que é que vai acontecer nesta situação? Temos que nos basear nas regras do tratado. Pode haver sanções, mas não estou a ameaçar nenhum país com sanções imediatas. Agora, vamos ter que deixar respirar, digamos assim, as regras estabelecidas. Será que a um determinado momento vai perder a respiração? Não, eu tenho um fôlego muito grande. Mas também há outros conflitos com os países de leste. Tenho aqui uma pergunta em relação à Polónia. Ania Roque pergunta-nos: durante quanto tempo ainda a União Europeia vai tolerar que o governo polaco não respeite o Estado de Direito? Quais são os recursos possíveis? Eu acho que a Euronews devia informar mais as pessoas. Deveria dizer sempre que a Polónia, enfim, a União está a entrar em conversações com a Polónia. Temos o Estado de Direito, insisti muito nisto no meu discurso de ontem, e convidámos a Polónia a explicar-se, explicar o que fez. Achámos que essas explicações não chegaram. E estamos agora a ver como é que podemos intentar outras ações perante a Polónia. Mas não devemos confundir o governo da Polónia com a Polónia. A Polónia, antes de mais nada, é uma grande nação europeia que sofreu muito na sua história, e há uma grande maioria de polacos que continua a dar muita importância ao projeto europeu. Portanto, não devemos confundir a nação polaca com o governo polaco, com o qual temos debates parcialmente conflituosos. Falou da ação, falou também da cobertura de Euronews. Nós estamos de acordo. E então nós deveríamos fazer cobertura de que ações? A seguir as nossas ações. Senhor Presidente, chegamos agora à segunda parte do nosso programa. Temos aqui Diana, a próxima youtuber, vem da Alemanha. Ela também realizou um retrato onde fala de si e dos seus fãs. Chamo-me Diana Zulöwen, tenho 22 anos e sou youtuber. Também estudo economia na Universidade de Colónia e no meu canal YouTube falo de beleza, falo da moda e também explico um pouco como gerir o seu tempo. Falo de desporto, de política e também estou interessada no interesse do meu público. Tenho também uma segunda cadeia de YouTube onde explico como conciliar o YouTube e a faculdade na minha vida cotidiana. Gosto imenso de desporto, adoro aprender coisas novas e raras vezes digo não. Adoro descobrir novas coisas e sou sempre muito empenhada em tudo o que faço. Alors, vous avez vu la vidéo? Assistiram a este vídeo. Tenho aqui Diana. Muitíssimo obrigada, Diana, por estar aqui conosco hoje. De certeza que vai ter todo o prazer em falar com o Presidente. Antes disso, gostaria de perguntar o seguinte: tem imensos fãs, imensos seguidores. Para si e para os seus seguidores, quais são os principais desafios com que se depara a Europa? Eu creio que, especialmente na Europa, o principal desafio tem a ver com como é que podemos reforçar a União Europeia, especialmente nestes tempos em que temos o Brexit, temos também na Alemanha as próximas eleições, enfim. Muito obrigado. Vamos então juntar-nos ao Presidente. Muito prazer em conhecê-lo, Sr. Presidente. Enfim,
Diana, por favor. Eu vou começar por uma pergunta que me foi enviada por muitos telespectadores. Será que a União Europeia, que está a passar tempos difíceis com o Brexit, com as próximas eleições na Alemanha, enfim, temos também vozes antagónicas em relação à União Europeia. O que é que podemos fazer efetivamente para que esta União Europeia se recomponha e para que haja uma reconciliação com os cidadãos? O sentimento de pertencer a qualquer coisa não pode ser ditado de cima. Temos os critérios de base da União Europeia no seguimento da Segunda Grande Guerra, portanto, guerra e paz, e é a dimensão da paz interna da Europa que tem que ser sempre tutelada. E, de uma maneira geral, quando se fala de propaganda, muitas vezes acaba por se descrever não aquilo que acontece na Europa, portanto, liberdade de circulação, o facto de não haver controles de fronteira e tudo isso, mas outras coisas. Tudo isto são progressos que o resto do mundo deve invejar. Há um facto, e ontem o senhor, no seu discurso, também disse que a União Europeia se deveria abrir a outros países. Será que é um sinal que o senhor quer lançar? Não. O que eu quero é que retomemos o diálogo que existe na Europa há muito tempo, que está nos tratados. Bom, sabemos que nem todos querem o euro, a Dinamarca, por exemplo, mas temos que ter a possibilidade de contribuirmos para a criação deste espaço comum. Eu sei que, contrariamente àquilo que se diz na empresa alemã, eu não exijo que todos aceitem o euro. O que eu disse foi que quem o não tem ainda, que o queira ter, o possa ter. E nós vamos ajudá-los, enfim, com ajudas, às vezes financeiras. Eu não tenho a intenção de estar a obrigar países a participar na zona euro se o não quiserem ou se o não puderem. Portanto, quando eu leio títulos da imprensa alemã, os teus estão exagerados. Sim, efetivamente é sempre difícil encontrar este denominador comum, não é? Precisamente, agora falou do euro, mas aqueles que não podem aderir ao euro? Bom, temos que ter as condições de a introdução do euro, que tem que ser respeitadas. Enfim, tudo isto é uma discussão. Agora, temos a política económica interna, que muitas vezes é apresentada como uma política que permitirá não ultrapassar este choque da introdução do euro. Agora, o que é certo é que estamos a falar de uma disciplina europeia. E essa disciplina que tem que ser respeitada, evidentemente. É preciso que se saiba do que se fala. Outro tema que interessa os meus seguidores tem a ver também com as grandes empresas como Facebook, Apple, Google, etc., que em pouco tempo se tornaram enormes e que são responsáveis por muitas inovações, mas obviamente que têm muitíssimo poder. Como é que encara estas grandes empresas? São um risco ou são uma oportunidade? Enfim, eu espanto-me por aqueles que muitas vezes fazem estas perguntas, no fundo são clientes de Google. Portanto, por um lado, insulta-se, mas por outro lado, utiliza-se a Google. Portanto, utiliza as suas ofertas. Portanto, vejo aqui um grande perigo se aqueles, sejam a Google ou outros, dispuserem de todos os dados possíveis e imagináveis. É um conhecimento dos seus cidadãos que nem os Estados têm, nem querem ter, nem devem ter. Porque isso dá aso a imensas manipulações e, portanto, parece-me que temos que lutar contra isso. Por isso é que temos, por exemplo, a legislação europeia sobre a proteção de dados e, portanto, quando se fala, por exemplo, da Google, são empresas enormes
que têm que, além disso, ser tributadas, pagar impostos, como deve de ser. No caso da Google, por exemplo, com a sanção de mais de 13 mil milhões de euros, é uma coisa que, enfim, também é mau para a Google. Sim, claro, mas há ainda uma outra pergunta que também tem muito a ver com isto. Enfim, falou-se de ciberterrorismo, notícias falsas, enfim. Estas tecnologias, no fundo, estão ao serviço de muita coisa e nem sabemos muito bem como nos proteger. E gostaríamos de saber como é que a União Europeia nos pode ajudar a viver de uma forma mais segura. Eu também sou vítima dessas fake news muitas vezes e, portanto, sei que é uma coisa contra a qual nos podemos precaver dificilmente. Agora, essas notícias falsas, estas fake news, vêm, por exemplo, de certas organizações que se tornam assim ativas, precisamente por isto, promulgando e propagando estas fake news. E, portanto, quando se fala de criminalidade dessa e de outros tipos, eu propus ao Parlamento que haja uma defesa, uma ciberdefesa que esteja na legislação da União Europeia enquadrada, para que haja uma informação correta e segura. E nos últimos anos, de resto, tivemos cerca de 4 mil ciberataques, muitas vezes que exigiram resgates e, portanto, nós queremos lutar contra isto, porque 80% dos europeus serão ciberatacados, se posso utilizar este neologismo, uma vez por ano, e, portanto, temos que nos precaver contra isto. Portanto, a União Europeia deve poder fazer aquilo que é necessário, mas para isso os Estados-membros têm que os deixar. Sim, efetivamente, sozinhos é muito difícil fazer seja o que for. Mas no seu discurso de ontem falou também de estratégias que estaria a elaborar para apostar na retoma económica, que queria apostar em tecnologias inovadoras, amigas do ambiente. O que é que estava a pensar exatamente? Nós temos que nos ocupar mais do futuro digital da Europa. É uma economia digital que tem vindo a crescer muito, tem um potencial de crescimento ainda maior, pode criar milhões de postos de trabalho e, portanto, aplica-se aí também aquilo que os Estados-membros decidirem. Agora, há muita gente que não participa no mercado digital. Temos que fazer com que as coisas se modifiquem a nível continental. Ainda em relação ao tema do ambiente, consciência ambiental, está a pensar em mais restrições? Eu refiro sempre a mesma coisa. Quando fala de proteção do clima, há muitas ambições maiores na Europa do que na América, por exemplo. E, portanto, parece-me que não é por isso que vamos ter que nos pôr ao nível dos outros. E, portanto, nós temos a problemática do clima que terá que ser atacada como deve ser. E, portanto, cada Estado-membro também terá que assumir a sua responsabilidade. Enfim, sobretudo para o seu clima. O meu, enfim, já está usado muito. A Diana tem mais clima à frente do que eu. Mas, efetivamente, há temas que dizem respeito a toda a União Europeia. Por exemplo, na Alemanha, preocupa-nos a formação. Obviamente que a formação é extremamente importante, principalmente para os meus telespectadores. Mas ficou a sensação que, enfim, a formação na Alemanha é da pasta dos Länder. Mas será que talvez a União Europeia não poderia fazer algo mais em relação à formação? Se não deveria preocupar-se mais com as escolas e ajudar os estudantes a poderem estudar nas escolas que pretenderem na União Europeia? Na campanha eleitoral alemã fala-se muito de educação, mas sabemos que a Alemanha tem uma estrutura federal. Há coisas que são centralizadas, outras que não são. E, portanto,
parece-me que é uma questão na qual eu não me quero imiscuir, porque é questão interna alemã, mas evidentemente que temos o tratado também. Diz-se que a educação é tarefa nacional e a Europa não deve nem pode ocupar-se de tudo. A Europa ocupa-se de muito menos do que aquilo que as pessoas pensam. E há um diálogo de cidadãos que decorre nos Estados-membros, onde são feitas muitas perguntas relativamente a coisas que são da responsabilidade dos Estados-membros e que ultrapassam muito aquilo que é, de facto, as competências da União Europeia. Portanto, a educação é uma destas questões de competência absoluta dos Estados-membros, dos Estados nacionais. A Comissão Europeia, enfim, por todas as competências que o meu pessoal tem, não pode dizer à Polónia quais são os currículos da sua escola. Sim, mas a educação é, no fundo, um fio condutor, não é? Podemos sempre utilizar Google, Facebook e portanto, eu creio, efetivamente, que talvez fosse possível recuperar o controle sobre estas coisas. Eu não sou control freak. Não posso controlar os Estados-membros constantemente em tudo aquilo que fazem. Não. A educação é competência nacional. E, portanto, enfim, podíamos pensar, como muita gente pensa, que aqui, a nível central, poderíamos estabelecer currículo para os 27, 28, 27. É impossível. Também já falamos dos temas do digital e inovação. Enfim, queremos também empresas que trabalhem de uma forma mais eficiente, mas para tal é necessário que a União Europeia tome também decisões de uma forma mais rápida para que as empresas possam reagir rapidamente. Muitas vezes na Europa o progresso anda com a velocidade de um caracol. Portanto, as coisas avançam, mas devagar. Eu fiz propostas ao abrigo de aumentar a eficiência da União Europeia, cujo objetivo é fazer com que se tomem decisões mais rapidamente e de maneira mais eficiente. E, portanto, temos mais cooperação, termos mais decisões por maioria qualificada e, portanto, eu acho que a Europa, quando se fala de Google e quando se fala de outras coisas, enfim, não é comparável com essas empresas. A Europa é um espaço de democracia e, portanto, a Comissão Europeia não é um comando que decida e controle tudo aquilo que se passa na Europa, que mete o nariz em todas as competências. Não. Agora vamos ter que poder decidir mais rapidamente e é precisamente por isto que eu fiz propostas no Parlamento e não sei se isto moveu muito os bastidores dos governos. Outro tema importante, a política. A política, obviamente, é um tema que deveria sempre preocupar-nos, mas eu estou a pensar principalmente nos jovens que muitas vezes se pronunciam sobre este tema através das redes sociais. Pergunto, como é que os jovens podem ter a sensação que os políticos os ouvem? Como é que podem participar também em temas políticos na União Europeia? Eu já referi os diálogos cidadãos nos vários países e, portanto, os jovens poderão, evidentemente, participar nisso. Podem dizer quais são os seus sonhos, os seus anseios e, portanto, enfim, temos essas iniciativas cidadãs e, a partir da idade de 18 anos, podem participar nestas iniciativas. Mas, enfim,
às vezes, para pessoas com 15 ou 16 anos, e a senhora é mais velha, mas não muito mais, são pessoas que têm que ser incorporadas nestes debates, passando pelas redes sociais. E, portanto, nós sabemos que terá que haver uma espécie de porta-voz daquilo que as pessoas pensam perante estas coisas novas. E, portanto, é importante fazer com que os mais jovens participem nestas iniciativas. A política é sempre, enfim, importante, mas é importante para o futuro, sobretudo. Talvez isso tenha a ver com o facto deste tema, por vezes, para os jovens. Peço desculpa por as estar a interromper. Agora estava a ser tão interessante este debate. Muito obrigado, Diana, por essas perguntas, Sr. Presidente. Agora cabe-me a mim. Diana falou de Schengen, o senhor também falou um pouco disso, mas no seu discurso sobre o Estado da União, o senhor disse que gostaria que este espaço se alargasse à Bulgária e à Roménia. Será que faz sentido avançar com esta proposta nestes tempos de incerteza? Aliás, recupero aqui uma pergunta de um internauta, Sally Turner, que pergunta o seguinte: por que razão é que Schengen permitiu aos terroristas circular livremente? Se calhar estamos aqui numa amálgama de duas coisas diferentes, mas enfim. Estamos aqui, de facto, a fazer uma amálgama de duas questões. A questão de não haver controles de fronteiras internas não é um convite. Mas eles aproveitam. De facto, aproveitam de vez em quando, mas sobretudo os europeus que aproveitam disso. Com certeza que vivemos a época em que havia fronteiras em todos os lados na Europa. No caso do Luxemburgo, como o país é muito pequeno. É um país que se distingue não só pela sua qualidade, mas pelo seu tamanho. E se eu viajar 1 hora no Luxemburgo, já terei passado 3 fronteiras. E, portanto, às vezes, um luxemburguês, e não só, tinha que esperar 6 ou 7 horas para passar a fronteira. Hoje, em princípio, já não há controle nas fronteiras. E agora dizem-me, abre-se a fronteira aos terroristas. Não, abre-se as fronteiras também aos turistas, mas sobretudo aos turistas. E, portanto, não temos que estar aqui a misturar coisas. Mas temos regras de emergência agora e parece um pouco desfasado estar agora a avançar com esta proposta nesta altura. Não me diga que eu faço propostas que não têm nada a ver com o que se passa atualmente. Desfasadas. Não, eu faço propostas com qualidade. E, evidentemente, que pode haver controles nas fronteiras, dado o problema com a segurança atual, mas terá que chegar à altura em que vamos sair deste espartilho seguritário. Os controles nas fronteiras permitem-nos prender terroristas, mas o problema não é esse tanto. Enfim, não é só esse. O problema é que os nossos serviços secretos, polícias, possam informar-se mutuamente daquilo que acontece em cada um dos seus territórios para que os outros possam preparar. No meu discurso ao Parlamento, eu propus que se criasse uma agência europeia de segurança que nos permita trocar automaticamente informações. Algo que já foi criado, não é verdade? Pois já há muito que ouvimos falar disso. É verdade. Eu fui primeiro-ministro quando houve atentados em Nova Iorque e em Washington e nessa altura lembro-me que prometemos que os nossos serviços secretos iam colaborar melhor, o que não aconteceu. Mas vai acontecer, porque a segurança dos europeus é uma coisa que tem o seu preço. Enfim, vamos continuar a falar de fronteiras, mas fronteiras diferentes. E tenho aqui uma pergunta da Catalunha. Aliás, é uma pergunta sobre a Catalunha. Victor, e que pergunta o seguinte: será que a Comissão vai reconhecer o sim no referendo de 1 de outubro? Por princípio, a Comissão não se imiscui em debates internos. Debates internos de um país, debate democrático, aceitável e aceite. A Comissão Barroso e a minha sempre disseram que
no que diz respeito a esta questão, nós vamos acompanhar a questão respeitando as sentenças do Tribunal Constitucional Espanhol e os pareceres do Parlamento Espanhol, mas se houver um sim à independência da Catalunha, respeitaremos a escolha, mas a Catalunha não pode tornar-se imediatamente depois membro da União Europeia. A Catalunha ficará sujeita a um processo de adesão, como foi o caso dos Estados-membros que se juntaram depois de 2004. E o mesmo se aplicaria à Escócia, então? E se o norte do Luxemburgo quiser separar-se do sul, as regras são as mesmas. Mas não receia que se esteja aqui a criar um efeito dominó, que os outros países europeus se fragmentem? As tradições regionais são fortes na Europa, mas eu não queria que as tradições regionais, em princípio, se tornem um elemento de separação e de fragmentação da Europa. Mas, enfim, quem sou eu para poder tomar uma posição e dar conselhos a quem estiver tentados por aventuras independentistas? Como ver, recebemos inúmeras perguntas dos nossos internautas e também aqueles da Debating Europe, que continuam a convidar-nos, continuam a enviar perguntas, ainda temos algum tempo, mas creio que chegou a hora de passar para o nosso terceiro convidado, um youtuber, Abdel, de Bruxelas. Vamos ver o seu retrato. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Abdel, j'ai 28 ans. Tenho 21 anos, sou belga de origem marroquina, vivo em Bruxelas, da Bélgica. Aquilo que eu faço é pôr vídeos na internet onde falo um bocado de tudo. Por exemplo, das minhas origens, política. Aquilo que gosto de fazer é pegar em questões que são super complicadas e vulgarizá-las um pouco. Ou muito. Portanto, é uma apresentação simples e eficaz daquilo que eu sou. E é tudo. Tchau. E voici Abdel. E temos aqui Abdel Onfray. Obrigado, Abdel, por estar aqui hoje conosco. Obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Antes de o apresentar ao Presidente da Comissão, pergunto, quando pensa no seu futuro, o que é que pensa? Optimiste. Eu sou otimista por natureza. Portanto, espero que a coisa se melhorará cada vez mais. Mas, enfim, ao ver aquilo que se passa hoje, temos algumas dúvidas, perguntas e espero que o Presidente responda a essas dúvidas. De certo que sim. Vamos encontrar-nos com o Presidente. Senhor Presidente, apresento-lhe Abdel. Abdel, Senhor Presidente. Oui. Allez-y. Merci beaucoup. Donc, il y a quelques jours, comme vous savez, j'ai posé des questions. Como sabem, eu fiz uma série de perguntas aos meus assinantes e algumas recorrentes. A questão dos Rohingya na Birmânia. É considerada como a minoria mais perseguida no mundo atualmente. Desde 1994 que houve já ajuda humanitária, um montante muito importante, mas hoje não se pode falar de crise humanitária, mas sim de massacre, de crime contra a humanidade. O senhor, que é uma das pessoas mais poderosas, entre aspas, da Europa, acha que podemos fazer o quê para evitar que este milhar de pessoas morra diariamente? Ora, o que acontece na Birmânia é uma catástrofe. Choca. Porque, mais uma vez, tenta-se erradicar uma etnia inteira. E, portanto, a Europa, juntamente com o governo de Myanmar e os países vizinhos, estamos a ver como é que poderemos ser útil. Mas, seja como for, a Europa não pode deixar estas pessoas deixadas a esse destino. E concretamente, a curto prazo, uma vez que há milhares de pessoas que morrem todos os dias, o que é que a Comissão Europeia ou a União Europeia vão fazer para ajudar essas pessoas? Nós não podemos intervir militarmente, mesmo que às vezes tenhamos vontade de o fazer.
Mas isso não é possível. Podemos assistir às ONGs que tratam destas pobres pessoas dos dois lados da fronteira para, enfim, ajudar. E podemos também acionar as Nações Unidas para condenar quem está na origem destes crimes. Mas temos que ver que as possibilidades da União Europeia nestas questões são muito pequenas. E quanto ao fato de Aung San Suu Kyi falar de informações erradas sobre aquilo que lá se passa. Bom, interrogo-me sobre o âmbito destes comentários. Sabe que há uma petição que pretende retirar o Prémio Nobel a ela? É possível? Já foi feito na história, mas em termos simbólicos é uma possibilidade? Bom, seja como for, é uma questão relativamente à qual a Comissão não tem nada a dizer, porque não é a Comissão que atribui os prémios Nobel. E nós não temos que dar instruções nenhumas ao comitê que decide quem é que recebe o Prémio Nobel. O que vamos ter que fazer é ver a que resultado é que tudo isto vai chegar. Mas conta mandar alguma ajuda a curto prazo para lá? Sim, sim, estamos já a fazê-lo. Segunda questão. Falou disso há pouco, coisa que muito me agradou, questão da África. As migrações, financiar a África para que se desenvolva. Ora, eu e as pessoas que me mandaram perguntas vemos isto de outra forma. Relativamente ao franco CFA. O franco CFA é uma economia gerida pela França, que beneficia muito a França. E, portanto, o que é que a Comissão Europeia ou a União Europeia vão fazer? Porque isto não é desenvolvimento africano. Os africanos não querem e é uma moeda colonial que existe em África. Portanto, será que a Comissão pretende fazer alguma coisa quanto a isto? Em 91, nós falamos da questão das relações entre a zona CFA e a zona euro. E na altura, eu era jovem presidente do Conselho do Ministro das Finanças. Recebi todos os ministros africanos das finanças para discutir essa questão e, nessa altura, como hoje, eu não vi que haja verdadeira vontade dos nossos amigos africanos de deixar essa zona franco que dá a essa parte da África uma certa estabilidade. É um sistema que eu não gosto muito, porque isto dá aos africanos, nomeadamente aos jovens africanos, a impressão de que a Europa, a França, nomeadamente, impõe a sua moeda a um grande território africano. Eu prefiro que haja uma emancipação monetária da África, mas temos reuniões regulares com os países em causa, os países interessados, para avaliar o âmbito dos problemas suscitados pela Zona Franco. Há pouco disse uma coisa interessante, é que não tínhamos que misturar povos com governos. Eu tenho a certeza, praticamente, de que os governos, sim, estarão de acordo com isto, mas há milhões de africanos que não o querem. São milhões de africanos que se manifestam todos os dias para suprimir esta moeda. Eu sei e sigo com muito interesse o movimento dos jovens africanos para se libertarem, como dizem, desse franco CFA. Mas se pudesse fazê-lo e a suprimir o franco CFA, bom, é uma questão que ultrapassa os limites dos meus poderes, que são poderes muito mais limitados do que aquilo que a maior parte das pessoas imagina. Mas, enfim, interrogo-me. Se cada um dos países que hoje pratica o CFA tivesse a sua própria moeda, será que esses países teriam melhores situações? Não sei. Mas seja como for, enfim, pior do que é agora não era. Há sempre pior do que a realidade. Muito bem, muito obrigado. Terceira questão que voltou. Os muçulmanos celebraram a sua festa de sacrifício de Abraão, festa mais importante para os muçulmanos, e apesar da Diretiva Europeia de 2009 sobre a proteção dos animais no momento em que são abatidos, tanto que autorizam uma comunidade a praticar o seu culto, regido pelo abate ritual, os judeus e os muçulmanos também, será proibido na Bélgica a partir de 2019. Ora, evidentemente,
evidente que o bem-estar animal é muito importante. Mas não podemos negar que alguns grupos usam o bem-estar animal para estigmatizar os muçulmanos. Portanto, uma pergunta muito concreta: será que pretende lançar procedimentos por infração contra os países que venham a recusar o princípio do abate ritual, quando a diretiva europeia estabelece uma exceção específica para as condições de abate ritual sem atordoamento? Eu sou muito fã do bem-estar animal. E de resto, nenhum de nós. Aqui, o Presidente não está de acordo com isso. Eu fui Presidente da Liga para o Bem-Estar Animal durante muitos anos. E, portanto, essa questão do abate ritual interessa muito. As disposições europeias, até certos limites, permitem o abate ritual. Eu não sou adepto disso, mas, enfim, temos que respeitar também as tradições, os costumes, os usos das comunidades religiosas. Apesar do ano passado ter seguido o debate que decorreu aqui na Bélgica, mas eu nunca me perguntei se teríamos que mover ações contra os países que iriam proibir esse tipo de abate. Bom, aqui na Bélgica não o podemos fazê-lo este ano. Nós quem? Os muçulmanos da Bélgica. É muçulmano? Sou. Não podemos fazer isso este ano e, por um lado, dizem-nos que é proibido fazerem isto nas vossas casas por questões de higiene, que eu percebo muito bem, mas, por outro lado, não há nenhuma estrutura, ou muito poucas, que existam para que os muçulmanos possam praticar livremente o seu culto, como está dito pela diretiva europeia. Ora, quando do debate do ano passado, debate emotivo. Não era tão emotivo quanto isto. Não, é um debate emotivo. Aqui na Bélgica. E eu percebi que iriam criar estruturas para permitir esse culto. Não foi feito e a partir de 2019 não será mais possível. Eu vou pensar nessa questão. Vous avez un an. Ah bon? Vous pensez qu'il me reste seulement un an? Um ano, tem um ano. Não, acha que é um ano só. Não, só 24 meses. Enfim, vou examinar a questão, como disse, de facto nunca me perguntei isso e ainda bem que me diga. Se quiser, podemos formar uma equipa para discutirmos a questão em conjunto. Mas olha, eu já tenho equipas demais. Ainda voltando ao Islão, tenho muitas amigas próximas que, enfim, têm estudos, têm doutoramentos, uma série de coisas, mas que decidem usar o véu islâmico e foram muito discriminadas nos seus estudos e depois no mercado de trabalho a mesma coisa. Mas há o princípio de neutralidade que tem que ser aplicado. Mas o que é certo é que elas não podem assumir um posto de trabalho usando as suas competências. Ora, fala-se muitas vezes da igualdade, mas como é que se vai fazer com que isto tudo bate certo? Para que não haja mulheres de segunda categoria na Europa que, por serem muçulmanas e usarem o véu, não tenham acesso ao emprego X ou Y, às vezes mesmo às carreiras universitárias. Eu nunca recusaria um posto de trabalho aqui na Comissão a uma mulher que usem um véu. E há mulheres que usam o véu. Não vejo porque é que um véu ou outras obediências religiosas poderia ou deveria prejudicar as relações num escritório ou numa empresa. Agora, quando fala da burca... Oui, enfin, ça existe, même ici à Bruxelles, je n'aime pas trop, mais... A burca existe aqui em Bruxelas e isso não é coisa que me agrade. Agora, quanto ao véu, não vejo porque é que isso teria que ser considerado como um sinal religioso proibido. Mas há centenas de milhares de muçulmanas, e eu tenho conhecimentos, doutoradas em biologia, que não encontram trabalho precisamente por isso. E o que é que a Comissão pode fazer para que o sistema de neutralidade seja bem utilizado? Geralmente, utiliza
utiliza-se isto para defender a posição perante a justiça, quando não se aceita as pessoas. Portanto, como é que pode fazer para que o princípio da neutralidade possa ser aplicado de maneira neutra e não islamófoba? Bom, temos que ir aos tribunais e invocar o princípio geral do direito do trabalho, que é a não discriminação. E não acho que um patrão que recusaria contratar uma mulher que use o véu perante um tribunal possa ganhar a causa. Acho que qualquer juiz vai dizer que seria uma aplicação discriminatória do direito do trabalho. Uma outra pergunta, que são dos refugiados. Ouvi o seu discurso em Estrasburgo e há uma coisa que me chamou a atenção, que é o seu investimento no facto de as pessoas poderem voltar para os seus países. O que eu percebo. Agora, pergunto-me porque é que não se investe nas pessoas que já estão aqui há anos, às vezes, para que essas pessoas possam integrar-se e poderem trabalhar, porque as pessoas, no fundo, fogem da guerra. E, portanto, também, porque é que não se poria em prática um sistema de imigração partilhada? Falou disso há pouco, de resto. Porque, ao ler os média, parece que há uma crise migratória na Europa, o que não é verdade. Os países limítrofes da Síria, esses têm, sim, muitos refugiados, ao passo que na Europa esses refugiados concentram-se em alguns países, não noutros. Última pergunta, por favor. Ora, havia 5 subperguntas nessa pergunta. Portanto, deixem-me responder. São várias perguntas. Em primeiro lugar, a Europa tem que continuar a ser uma terra de acolhimento. Quem for perseguido por razões políticas, filosóficas ou religiosas, aqueles que são torturados, aqueles que são postos na prisão por várias razões, têm que poder continuar a contar com a solidariedade da Europa. E para poder permitir à Europa continuar ou voltar a ser um continente de solidariedade, é preciso que façamos que aqueles que não têm direito ao asilo possam voltar para os seus países de origem. Hoje, só 36% dessas decisões de regresso ou de afastamento são aplicadas. E, portanto, isto tira lugar, digamos assim, aos refugiados que são perseguidos por razões religiosas e outras. Além disso, tem toda a razão, é preciso dizê-lo mais frequentemente. Temos problemas de integração e de acolhimento dos refugiados, mas os nossos problemas não se comparam de todo com os desafios que se põem aos países vizinhos da Síria. Na Turquia, há mais refugiados do que em todo o continente europeu. Se olharem para a proporção dos refugiados relativamente à população turca, mas na Jordânia e no Líbano também, nós damos a impressão ao resto do planeta como se fôssemos a parte do planeta mais pobre, sabendo que esses países são países pobres e que fazem um trabalho de integração muito melhor do que o nosso. Outra coisa, como referiu também a exigência de integração, temos que fazer, e já fazemos, mais em vários países para integrar melhor quem vem de mais longe. E há imensos voluntários que diariamente tratam de melhorar as condições de vida das pessoas que chegam aqui à Europa. Os Estados-membros da União Europeia gastam muito dinheiro com a integração dos refugiados, que vêm de longe. A Alemanha, em 2016, teve que mobilizar 21 mil milhões de euros a mais para poder fazer frente ao problema, mas às probabilidades, às possibilidades que esses refugiados lhe trouxeram. A Comissão ganhou 10,2 mil milhões de euros no ano passado. E, portanto, não deveríamos dar a impressão de que nos estamos nas tintas para a sorte de quem nos chega de longe. Mas há países que não aplicam as decisões europeias, com o resultado que se sabe. O Tribunal de Justiça Europeu não deu razão a esses países.
E a Comissão está atualmente a pensar nas medidas que poderão ser tomadas perante esses países recalcitrantes. Obrigada, Abdel. Foram essas as últimas palavras deste debate. E para quem estiver interessado em saber mais sobre o futuro da Europa, o debate continua no sítio web de Debating Europe e, obviamente, todos os dias em Euronews e euronews.com. Agradeço às nossas 3 youtubers por terem participado neste programa. Agradeço igualmente aos internautas pelas suas perguntas através de Euronews e Debating Europe e agradeço também às equipas do audiovisual da Comissão Europeia. Agradeço a todos e agradeço também, obviamente, ao Presidente da Comissão Europeia por se ter prontificado a participar nesta emissão. O prazer foi todo nosso e para seguirmos a tradição, vamos então fazer todos juntos uma selfie. Eu preciso de um selfie consigo ou convosco para mostrar aos vossos fãs, ou nomeadamente a um dos seus fãs que me telefonou para pedir uma selfie. Mas confesso que não, eu e as novas tecnologias não somos os que damos de melhor. Etienne, tu me fais une photo pour le fils de notre